Olá, amigos do EBD em Foco, paz e bem a todos. Eu sou o Diácono Melquisedeque e estou aqui para mais uma aula do nosso curso de Levítico. E o texto hoje é o capítulo de número 24 do livro de Levítico. Nós estamos então aí estudando o livro de Levítico, a santidade de Deus, a santidade no culto, a adoração a Deus, a consagração a Deus no culto levítico. E o nosso capítulo hoje ele tem 3 temas bem específicos. É claro que nós vamos nos deter apenas em um desses temas, e o tema que nós vamos nos deter é o tema que está do 1º ao 4º versículo do capítulo 24 de Levítico. Mas esse primeiro assunto que nós vamos estudar mais pormenorizadamente trata da ordem aos israelitas para trazer o azeite puro que serão colocados nas lâmpadas, que seriam colocadas essas lâmpadas no candelabro de ouro para iluminar o átrio intermediário do tabernáculo, que é o santo lugar, né? O tabernáculo é dividido em 3 partes: o santíssimo lugar, onde ficava a arca da aliança, o santo lugar, onde ficava o candelabro, a mesa dos pães da propiciação, e o átrio exterior, onde ficava o altar do sacrifício, a pia de bronze e outros utensílios. Certo? Então, vamos lá. O texto da NVI, Nova Versão Internacional, nos diz assim: Disse o Senhor a Moisés: ordenes aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva batida para as lâmpadas, para que fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu que esconde as tábuas da aliança. Arão manterá as lâmpadas continuamente acesas diante do Senhor, desde o entardecer até a manhã seguinte. Este é um decreto perpétuo para suas gerações. Mantenham sempre em ordem as lâmpadas no candelabro de ouro puro perante o Senhor. Bom, como eu ia dizendo, os 2 últimos assuntos do texto é justamente os pães da proposição e uma questão aqui sobre blasfêmia, que parece interromper o assunto aqui e entra nesse texto do capítulo 24, mas com certeza faz parte do contexto da santidade de Deus no culto levítico. Mas o nosso texto em questão é o que nós lemos aqui sobre o azeite que seria usado nas lâmpadas e sobre as lâmpadas que seriam usadas em cima do candelabro de ouro para iluminar o átrio intermediário, o santo lugar no tabernáculo. Para isso, nós vamos então observar esse texto, destacar, é claro, 3 pontos principais: o tabernáculo, melhor dizendo, o candelabro de ouro, nós vamos precisar falar um pouco sobre ele, as lâmpadas e, claro, o azeite. Primeiro, temos 3 textos bíblicos que nos falam sobre esse assunto. Êxodo capítulo 25, verso 31 até o verso 40, nos traz a descrição de como seria feito, de como seria o candelabro de ouro. Né? Essa descrição nos fala aí que ele tem 7 hastes, né? Que ele tem 3 partes principais, que é a base, a haste principal e as outras 6 hastes, 3 de um lado e 3 de outro. Nós temos a ideia de que a informação de que ele é feito de ouro puro, né? Em cerca aí de 1 talento de ouro, de 38 a 42 quilos de ouro puro. Nós temos em Êxodo capítulo 27, versos 20 e 21, a ordem de como seria o uso da lâmpada, a qualidade do azeite e quem traria esse azeite. E em Levítico, que é o nosso texto em questão, nos traz aqui uma ideia de que neste momento em Levítico, isso está começando a funcionar. São as atividades no tabernáculo, o culto levítico em funcionamento. Bom, para continuar, nós vamos ver cada item desses separadamente. Primeiro o candelabro de ouro, depois as lâmpadas e, por fim, o azeite. O candelabro de ouro, já está dizendo, ele é de ouro puro, o memorá. Né? Ele tinha 3 partes principais, que é a base, a haste principal que está no centro, e as 6 hastes, 3 de um lado e 3 do outro. Cada haste, tanto a central quanto as do lado, terminavam em um pote, no formato de uma flor de amêndoa aberta. E as hastes também eram decoradas, né, no corpo das hastes, eram decoradas também por esta flor de amêndoa aberta. A haste principal, que estava no centro, ela tinha 4 dessas flores decorando ela. E as outras 6, 3 de um lado, 3 do outro, cada um tinha 3 destas flores as decorando.
Bom, e aqui então nos vem a pergunta. A gente sabe que o contexto judaico tudo é muito representativo. O candelabro significa alguma coisa? Bom, nós vamos apresentar aqui 3 exemplos, 3 possibilidades que boa parte dos expositores bíblicos aceitam. É claro que a tradição judaica ela vê significado em tudo, então tem muitas ideias. Por exemplo, tem uma tradição judaica que diz que o candelabro representava aquela sarça ardente aonde Moisés encontrou com o Senhor. Mas nós vamos discutir aqui, apresentar aqui apenas 3 que são as mais aceitas pelos principais expositores bíblicos. Primeiro, Israel. O candelabro era um símbolo de Israel no Oriente Antigo, porque ele levava a luz de Deus para as nações pagãs naquele momento. O profeta Zacarias passa essa ideia no capítulo 4 e parece ser uma ideia muito aceitável. Pelo menos naquele momento, o candelabro representava a nação de Israel, que levava a luz de Deus para as nações pagãs do Oriente Antigo. Nós temos também uma possibilidade que o candelabro possa representar Jesus. Jesus é a luz do mundo. Essa ideia passa especialmente porque quando as lâmpadas eram acesas, elas eram bem arrumadinhas, bem ajeitadinhas no candelabro, e ela formava quando a gente olhava, quando as pessoas olhavam assim mais distante, tinha assim uma ideia de que era uma chama só. Apesar de ser 7 lâmpadas, né? Mas tinha a ideia de que era uma chama só. Por isso, num contexto geral, sendo o candelabro ali, nesse momento, parecendo ter uma chama só, ele levando luz para todo o átrio, então, iluminando o local onde os sacerdotes oficiavam. Aí alguns expositores trazem a ideia de que o candelabro também representava Jesus, que estava ali iluminando os sacerdotes para que eles oficiassem de acordo com a vontade de Deus. Nós temos também uma última possibilidade, que ela é muito aceita entre os expositores bíblicos, de que o candelabro representa a igreja, pelo menos hoje. E isso é muito claro em Apocalipse capítulo 1, né? João tem lá a visão em Apocalipse capítulo 1, que ele vê 7 estrelas, que representavam os 7 anjos das 7 igrejas, um que passeava entre os candelabros, e esses 7 candelabros. E os 7 candelabros eram as 7 igrejas, né? Então, nós podemos depreender aqui que o candelabro também é um símbolo da igreja, porque ele brilha no mundo de trevas. Vamos lá. As lâmpadas é mais complexo falar sobre essas lâmpadas. Por quê? O texto não descreve como elas eram. Não sabemos de quais os materiais elas eram feitas. Possivelmente, não era feita de ouro ou de um outro metal nobre, porque senão certamente estaria escrito aqui no texto, né? Mas não faz nenhuma descrição de que material era ela feita. Possivelmente, alguns expositores bíblicos vão dizer que ela era feita de um material chamado terracota, é um material argiloso. Então, vamos dizer assim, essas lâmpadas eram feitas de argila. E o formato dela também não se sabe. Possivelmente, de acordo com a arqueologia, foram encontrados alguns exemplares de lâmpadas bem antigas, que era usada mais ou menos nessas funções. Ela tinha o formato de um pires com um bico. Nesse pires, no formato do pires, tinha uma abertura bem no centro, onde era colocado o azeite, e no bico era inserido um pavio, que frequentemente era de linho ou de algodão, acendia o fogo na ponta desse pavio, e a outra ponta do pavio tocava o azeite dentro da lâmpada, e este azeite alimentava aquela lâmpada para que tivesse fogo na ponta do pavio. Bom, eram 7 lâmpadas, né? Estas 7 lâmpadas, alguns expositores vão dizer que elas representam aí os 7 Espíritos de Deus, os 7 olhos de Deus, não que Deus tenha 7 Espíritos, 7 olhos, mas isso fala da plenitude de Deus, da soberania de Deus, da sua onipotência, onipresença, onisciência. Então, esta luz pode, inclusive, representar aquilo que é Deus. Ele é a luz do mundo, é o que traz a luz aos homens. Cristo é a luz do mundo, né? Nós vemos isso lá no Evangelho de João. O azeite puro da oliva batida. Ó, aqui é interessante notar que o texto fala que o azeite era puro da oliva batida. Normalmente se obtinha o azeite ao triturar as olivas em uma prensa com 2 pedras. Mas aqui, de acordo com a tradição mishnaica, para produzir esse azeite puro, as olivas eram batidas levemente num pilão para que o azeite ficasse claro, incolor. E quando
queimava o pavio ali, aquele azeite alimentava aquele pavio, a chama era uma chama viva, era uma chama forte e não produzia fumaça. Bom, nós sabemos, né, é de aceitação praticamente geral entre os expositores bíblicos, que o azeite é um símbolo do Espírito Santo. Ele, então, é quem alimenta a chama de Deus em nossas vidas. Para terminar, e para nós refletirmos, vamos pensar aqui. Pode ser que o candelabro é um símbolo de Israel, é um símbolo também de Jesus, mas sem dúvida nós podemos aplicar nos nossos dias como igreja que o candelabro é um símbolo da igreja. Especialmente porque o candelabro não tem luz própria. Especialmente porque o candelabro nasceu no coração de Deus. É algo celeste. Deus mostrou para Moisés lá no monte. Não foi uma invenção do homem, é uma invenção de Deus. A igreja é de Deus, mas a igreja ela não produz essa chama, ela não produz o azeite, ela não produz o fogo. Mas nós podemos então dizer que a igreja é o candelabro, Jesus é a lâmpada, o fogo e o Espírito Santo o azeite, que alimenta esta chama em nós. Se a função do Espírito Santo é glorificar o nome de Cristo em nossas vidas, na vida da igreja, portanto, nós podemos dizer que a igreja é candelabro, candelabro é a igreja. Jesus é nossa luz e o Espírito Santo é quem amplia, é quem alimenta esta chama em nossos corações. Se queremos ser uma igreja verdadeira, sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima.